Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 17 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. E ao menos uma eleição importante a esquerda deve vencer no Brasil neste ano. Uma eleição extremamente importante, talvez provavelmente, com certeza a mais importante de todas. É a eleição em São Paulo. Mas, de forma geral, a direita está para sofrer um grande golpe no processo eleitoral dos municípios em 2024. O fato é o seguinte: Bolsonaro era, ou ainda é, considerado o grande ativo da direita e da extrema-direita, principalmente da extrema-direita, para dar a ela uma grande vitória nas eleições desse ano. Mas 2024 será marcado, se tudo continuar no ritmo que está indo, será marcado por uma grande derrota da direita na eleição municipal desse ano. E a primeira razão é Bolsonaro. Vamos entender. O Bolsonaro decidiu apoiar o Nunes e o governador de São Paulo, Tarcísio Nunes, o Tarcísio de Freitas, decidiu apoiar o prefeito, o atual prefeito da cidade, que é esse aqui que está no meio aqui do Tarcísio, não é, e do próprio Bolsonaro. E o Tarcísio, devido ao fato de que o Bolsonaro quer, porque quer votar nesse sujeito e quer eleger esse sujeito pelo bolsonarismo, na verdade está consolidado o apoio da extrema-direita ao Nunes. Enquanto isso, no PT de São Paulo, o retorno de Marta Suplicy é aprovado e as prévias para vice de Boulos não vão acontecer e é praticamente já certo, na verdade 99,9% certo, que a chapa está formada entre Boulos e Marta, com o apoio de Lula, que é o articulador dessa aliança. Ou seja, o que se previa é que na eleição de 2024, Bolsonaro e Lula se enfrentassem de novo em São Paulo. O que acontece, porém, é que Lula tem grandes perspectivas na capital paulista por ter sido mais votado na cidade de São Paulo na eleição do ano passado. Ele venceu com folga aqui e agora a eleição paulistana vai perder o seu outro ativo. O Nunes, o atual prefeito de São Paulo, vai perder o seu outro ativo, que é o Bolsonaro. Por quê? Já no mês passado, Gilmar Mendes tinha pedido à Procuradoria-Geral da República, logo após a posse de Paulo Gonet, a apuração sobre irregularidades de Bolsonaro durante a pandemia. O STF está muito empenhado em levar o processo de Bolsonaro adiante neste ano. O PGR, por sua vez, disse ao Gilmar Mendes e ao STF que aguardava prova do Facebook para denunciar Bolsonaro por incitação no 8 de janeiro. Essa deve ser a primeira denúncia do PGR contra Bolsonaro, mas a denúncia completa dele, que deve acontecer também em alguns dias, questão de dias, no máximo semanas, é colocá-lo como o mentor intelectual da tentativa de golpe de 8 de janeiro. Agora, uma notícia para o Bolsonaro nesta quarta-feira deve tirar o sono dele pelos próximos anos aí. A Polícia Federal prevê a conclusão do caso Bolsonaro em 2024 e avalia que a delação de Mauro Cid já produziu efeitos. Os investigadores teriam chegado mais facilmente à documentação que comprova a inserção e exclusão de dados do sistema do Ministério da Saúde. A conclusão das investigações da Polícia Federal contra Bolsonaro a partir das delações de Mauro Cid vai ocorrer neste ano. Essa é a avaliação da PF.
E essas fontes contaram que a etapa mais avançada até agora é a que trata da fraude no cartão de vacinas. Isso porque a Polícia Federal teria chegado mais facilmente à documentação que comprova isso. A possibilidade da prisão de Bolsonaro é tratada com normalidade na PF. Se a equipe investigativa identificar que Jair, José, Maria, João têm envolvimento em crimes, eles vão ser presos. Qualquer investigado, se tiver provas e se enquadrar nos critérios das prisões, vai ser preso. Pode ser Jair, João, José, Maria. Disse importante fonte da PF, que todo mundo sabe quem é, referindo-se ao presidente como uma pessoa comum e não sujeita à impunidade. Apesar dos muitos holofotes, a delação de Mauro Cid até agora não foi divulgada na íntegra, o que é usado pela defesa de Bolsonaro como motivo para descredibilizar o que já foi divulgado. A delação segue abaixo de 7 chaves. E, na verdade, o caso do Bolsonaro é muito sério e a perspectiva, segundo a imprensa está dizendo, é a de que o Bolsonaro já esteja preso durante o processo eleitoral deste ano, ou seja, não vai ter Bolsonaro fazendo campanha para ninguém. O Eduardo Suplicy está isolado no PT. Mais uma vez, o Eduardo Suplicy, ele diverge fortemente num momento crucial do PT e, na verdade, isso não tem uma importância tão grande, né? O Suplicy é um político muito honrado, uma pessoa muito honesta, tal, mas em termos políticos, o PT não quer nem conversa com o Suplicy, porque ele sempre faz essas coisas aí em momentos em que é visto como ele querendo aparecer. Ele tentou aprovar o nome de uma militante do PT contra Marta Suplicy, sua ex-esposa, e isso foi muito mal visto no PT. Então o Suplicy aprofunda o seu isolamento no partido. O presidente do PT em São Paulo minimiza a rejeição ao retorno de Marta Suplicy e diz que a maioria do PT quer a Marta Suplicy, já comprou essa ideia, então muito pouco deve acontecer que vá tirar a Marta da chapa de bolos. O Lula orienta ministros para que evitem atritos nas eleições municipais. Basicamente é o seguinte, o Lula não quer saber de ministro dele envolvido com adversários que têm criticado duramente o governo. Ministro dele não sobe em palanque de inimigo, ele já mandou avisar. Com o eleitorado, o Suplicy, eu já passei essa notícia, e com mais da metade dos vetos derrubados no primeiro ano, o Lula tenta evitar novas derrotas no Congresso. O que acontece é que o Lula já perdeu aí 53% da análise dos vetos que ele impôs a várias medidas, e isso compromete o orçamento. O Lula tem tentado evitar medidas do Congresso para tirar dinheiro, por exemplo, do PAC para levar para emendas parlamentares. O Lula vetou e esses vetos vêm sendo derrubados. E isso está comprometendo a questão orçamentária do governo neste ano. O Rui Costa, da Casa Civil, diz que não tem nenhum óbice, nenhuma rejeição à Comissão de Mortos e Desaparecidos, porém essa comissão não anda desde março do ano passado, quando foi aventada a volta da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que esse processo não anda. É um processo que incomoda muitos militares e acredita-se que o governo não quer mexer com isso agora. E a tal Patrícia Leles, que trabalhou no gabinete de Eduardo Bolsonaro, que flutuou aí na direita por muito tempo, deve ter uma casa penhorada nos Estados Unidos no valor de 4,3 milhões de reais. Essa casa foi paga com dinheiro do golpe. Ela se apresentava
como advogada que conseguiria visto permanente para estrangeiros nos Estados Unidos e sumia com o dinheiro deles. Conselho vinculado ao Ministério da Justiça vota resolução sobre câmeras em fardas policiais hoje, e o Ministério da Justiça deve bater o martelo e determinar aos estados que usem câmeras nas fardas da PM. Mas os governos estaduais têm soberania para decidir sobre essa questão das polícias militares, mas o governo federal vai fazer a parte dele. E por fim, o Lula está pedindo ao Haddad uma solução política para a questão da reoneração das empresas. Essa é uma questão muito importante por conta do déficit público, e essas empresas elas têm redução de impostos para, por exemplo, manter empregos tal, mas o governo não quer saber dessa história, ele quer cobrar os impostos das empresas. Aliás, essa é uma das razões pelas quais os empresários não gostam muito do PT, porque com o PT eles têm que pagar imposto. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a 500 mil de inscritos. Mas a luta continua. Vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.